Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez o nosso dia a dia com a palavra. E hoje eu queria lembrar uma exortação feita pelo apóstolo Paulo, porque nas suas cartas, em várias delas, na parte final, a gente tem exortações assim rápidas, né? Rápidas exortações, conselhos importantes. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 13, a gente tem uma exortação bem interessante. Diz o texto: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Interessante, né? Exortação para que a gente não só faça o bem, mas a gente não se canse. Ele poderia simplesmente dizer que nós devemos fazer o bem. Afinal, Jesus, como diz uma canção, nosso exemplo de amor é Jesus, o Senhor, que andou fazendo o bem, né? O exemplo de Jesus Cristo é esse, é fazer o bem. Por que não vos canseis? E aí eu comecei a pensar nisso e fazer o bem é uma coisa muitas vezes assim sem retorno, não é? E parece que as pessoas gostam de coisas que dão retorno. E, se possível, retorno imediato. Mas fazer o bem não dá retorno muitas vezes. E isso acaba cansando. Fazer o bem muitas vezes não tem reconhecimento. Fazer o bem nem sempre mostra de maneira imediata resultados. Talvez por isso algumas pessoas digam hoje em dia: não vale a pena fazer o bem. Talvez por essas coisas é que fazer o bem provoca cansaço. E aí o apóstolo dizer para a gente: não vos canseis de fazer o bem. A gente deve pensar que a fonte de todo bem é Deus. E quando a gente faz o bem, nós estamos nos aproximando daquilo que na criação foi chamado de imagem e semelhança de Deus. Por isso vale o conselho do apóstolo: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é sempre bom. Fiquem com Deus.